A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 22, parte 2. A grande pecaminosidade do pecado. Esse problema é tão profundo quanto a isso. Dizer à humanidade o que deve ser feito é insuficiente. Deus já havia feito isso por intermédio da lei, outorgada através de Moisés, mas ninguém a observara. Não há justo nem sequer um, como está em Romanos capítulo 3, verso 10. Todas as exortações no sentido que homens e mulheres vivesse uma vida melhor, havia fracassado antes da vinda de Jesus Cristo. Os filósofos gregos haviam todos vivido e ensinado antes do advento do Senhor. Assim, conhecimento, informação e todas as coisas afins não bastam. Por quê? Por causa do pecado que se arraigou no coração humano. Desarte, a única maneira de compreendermos a doutrina neotestamentária da salvação é iniciar o exame da mesma pela doutrina do pecado, sem importar o que mais possa estar envolvido no pecado. Pelo menos, sabemos que é algo que só pode ser solucionado pela vinda do eterno Filho de Deus, o qual desceu desde os céus a este mundo a fim de morrer literalmente na cruz. Isso tinha de acontecer, não havia alternativa. Deus, e digo isso com reverência, jamais teria permitido que seu amado Filho unigênito sofresse como sofreu, a menos que se tratasse de algo absolutamente essencial. A essa morte foi essencial em virtude do nosso pecado. Entretanto, a mesma coisa pode ser dita com relação à doutrina neotestamentária da regeneração. Consideremos todo o ensino a respeito do novo nascimento, da nova criação, que se pode achar em todas as páginas dos evangelhos e das epístolas. Esse ensino também não teria qualquer significação sem que primeiro entendêssemos a doutrina neotestamentária do pecado. Todavia, quando a compreendemos, então também podemos perceber claramente que, a menos que o indivíduo nasça do alto, recebendo assim uma nova natureza e um novo coração, a salvação lhe é algo simplesmente impossível. Não obstante, a regeneração é um ensino sem sentido para as pessoas que cultivam um ponto de vista negativo sobre o pecado e, assim sendo, não percebem a gravidade do mesmo. Isso posto, é por aí que precisamos começar o nosso estudo. Portanto, se você não aprecia a doutrina neotestamentária do pecado, isso simplesmente significa que você não é crente, porque ninguém pode ser crente se não acredita que nasceu de novo, se não estiver cônscio de que coisa alguma, salvo a morte de Jesus Cristo na cruz, pode reconciliar com Deus o pecador. Todos quantos estão confiando nos seus próprios esforços, pois estão negando a veracidade do Evangelho, e a razão disso sempre será que eles nunca se viram como pecadores que são, nem compreenderam a doutrina neotestamentária do pecado.
Essa é uma questão crucial. Essa doutrina, por conseguinte, é absolutamente vital para a determinação do nosso conceito do evangelismo autêntico. Não existe evangelismo verdadeiro sem a doutrina do pecado e, por semelhante modo, sem a compreensão do que seja o pecado. Não quero ser injusto, mas assevero que um evangelho que meramente diga: venha a Jesus, oferecendo-o como um amigo, oferecendo aos homens uma maravilhosa vida nova, mas sem o antecedente da convicção de pecado, não é o evangelho do Novo Testamento. A essência do evangelismo consiste em se começar a pregação pelas exigências da lei, e é por causa do fato que a lei não vem sendo devidamente pregada que há tanto evangelismo superficial. Examine a questão por meio do próprio ministério do Senhor Jesus, e você não poderá evitar a impressão de que, vez por outra, longe de pressionar as pessoas para que o seguissem e se decidissem por ele colocou grandes obstáculos no caminho delas. É como se Jesus tivesse dito: você percebe o que está fazendo? Você já calculou o preço? Você percebe onde isso poderá levá-lo? Você sabe o que significa negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente e seguir-me? O evangelismo autêntico, assevero eu, em virtude da doutrina do pecado, sempre deve ter início pela pregação das exigências da lei. Isso significa que devemos explicar que a humanidade está diante da santidade de Deus, que os homens são confrontados pelos seus requisitos e também pelas horrendas consequências do pecado. É o próprio Filho de Deus quem adverte os homens da possibilidade de serem lançados no inferno. Ora, se porventura você não gosta da doutrina do inferno, então está simplesmente discordando de Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, acreditava na existência do inferno e é na exposição que ele fez sobre a verdadeira natureza do pecado que descobrimos que ele ensinou que o pecado, em última análise, leva os homens para o inferno. Assim sendo, a evangelização de uma pessoa deve começar pela santidade de Deus, pela pecaminosidade do homem, pelas exigências da lei, pela punição determinada pela lei e, finalmente, pelas eternas consequências do mal e da prática da injustiça. Somente o indivíduo que foi levado a perceber a sua própria culpa, dessa maneira, pode recorrer a Cristo, para dele receber livramento e redenção. Qualquer crença no Senhor Jesus Cristo que não esteja alicerçada sobre esses fatores não é uma crença autêntica em Cristo. Uma pessoa pode ter um tipo de crença psicológica, até mesmo no Senhor Jesus Cristo, mas a crença legítima enxerga nele o libertador que nos livra da maldição da lei. O verdadeiro evangelismo começa por aí e, como é óbvio, envolve primariamente a chamada ao arrependimento. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Atos, capítulo 20, verso 21. Exatamente pelas mesmas razões, a doutrina do pecado também é vital para que se faça verdadeira a ideia sobre a santidade. E aqui, novamente, penso que podemos notar a sua urgente relevância em relação aos nossos dias. Não somente o nosso evangelismo tem sido superficial, mas também o nosso conceito de santidade não tem tido suficiente profundidade. Com extrema frequência têm surgido pessoas presumidas e volúveis, satisfeitas consigo mesmas por não serem culpadas de determinados pecados, o adultério, por exemplo, e que, por isso mesmo, pensam que tudo vai bem com elas, mas elas jamais
têm examinado seus próprios corações. Ora, a autossatisfação, a presunção e a volubilidade são a própria antítese da doutrina neotestamentária da santidade. Mas, nesse trecho bíblico, aprendemos que a santidade é uma questão do estado do coração e não meramente uma questão de conduta externa. O que conta, portanto, não são apenas os feitos de uma pessoa, mas os seus desejos. Não somente não devemos cometer, mas nem ao menos devemos cobiçar. Essa doutrina penetra até ao âmago de nossos seres, em razão do que a doutrina da santidade impele-nos a uma vigilância e a um autoexame constantes, declarou o apóstolo Paulo aos crentes de Corinto.